proteger o quê? O domínio territorial. Aí vem o Império, o Brasil, o Império, o imperador, o dono do Estado, o poder centralizado. Mas temos alguns eventos geográficos importantes. A criação do primeiro Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, ali na Glória. Existe tudo isso lá. É outro prédio, mas existe lá. O que é interessante colocar isso? A geografia monarquista, a geografia oligárquica, preconceituosa, extremamente segregadora, mas sequiosa por conhecimento geográfico para dominar melhor o espaço. Inclusive, o que perturbava o Império, os quilombos, desde a colônia. Os quilombos era uma pedra no sistema escravocrata. Era uma pedra no Brasil colonial. Veio o Brasil República, no fim do século XIX, início do século XX. É o que é? É um momento do Brasil onde o Brasil se torna república, mas extremamente escravocrata. E aí a gente tem o quê? Uma geografia republicana, conservadora, que guarda os valores coloniais, inclusive até hoje. Aí nós temos o quê? A criação do IBGE, no início do século XX, primeira metade do século XX, que é uma autarquia, que tinha uma autonomia de estudos geográficos, as reformas urbanas e outros estudos geográficos regionais. Tem uma riqueza nesse momento da geografia do Brasil. E a técnica. As reformas urbanas é algo extremamente relevante de vermos quanta tecnologia vai ser aplicada nisso. E mexer na geografia colonial que ainda sobrevivia no país. Então, assim, nós temos então essa república e chegamos aí a república do agora, né? Essa república atual, que nós temos o quê? Uma falta extremamente significativa de política geográfica, de política cartográfica. Está até na nossa Constituição de 1988. A geografia está dispersa, a cartografia também. Mas quem regula? Quem cuida? Quem se responsabiliza? Então, nós temos lacunas nesse sentido e a gente tem um modelo de pulverização das demandas das gestões territoriais cartográficas que compromete diretamente o envolvimento da geografia que se estuda, que se pratica, né, na sua prática real. Né, os instrumentos são comprometidos por esse Brasil, que tem aqui, como esse desenho aí modelado, uma pizza com várias fatias, cada fatia fica com um pedacinho. Então, quando eu pulverizo as ações territoriais, geográficas, cartográficas, no Estado, eu estou minorando a possibilidade de resolução. Um exemplo disso é como a cartografia oficial brasileira ela se mostra no território, ela se mostra no espaço brasileiro. Uma parte dele, o IBGE, que era antigamente ligado ao Ministério do Planejamento. Historicamente sempre teve lá. O CONCAR estava lá. Temos o Exército, que hoje é o Ministério da Defesa, que cuida também de uma parcela da cartografia brasileira. Então, o que está verde aí é a parcela do Exército. O que está esbranquiçado é a parte que estava sem cartografia oficial até há pouco tempo. O que está amarelo é cuidado por quê? Pelo Ministério da Agricultura, a partir de órgãos que estão lá dentro, historicamente, CEPLAC, lá no sul da Bahia, a Codevasf, que cuida do Vale do São Francisco, uma parte também da Embrapa, que está ligada a esse ministério também, lá a parte de São Paulo. Então, nós temos aí, então, uma coxa de retalhos, onde alguns buracos continuam sendo cuidado agora um pouco mais pelos esses dois pilares que dividem o IBGE e o DSG, Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, e é um exemplo dessa pulverização. Olha só, como é que eu vou reger um país continental? Somos um continente. É assim que alguns povos nos chamam, continente Brasil. Com uma coxa de retalho dessa forma, pulverizada entre vários órgãos. Esse é o modelo que foi mostrado há pouco tempo aqui, e que isso dificulta a prática, a gestão, a governança de um segmento tão relevante que é a cartografia de um país como o nosso, pulverizado
em tantos órgãos. Como é que isso se materializa também no território? Vamos visualizar aqui a esplanada dos ministérios, vários ministérios, então o quê? A gestão, a governança corre de prédio, de setores, e isso a gente chama o quê? Um modelo de trabalhar, chamado cama de gato. E isso é o quê? É algo que temos que reconhecer para entender a posição da instrumentação geográfica, a posição da geografia mais técnica no país. Então, o quê? Aí uma outra solução seria o quê? Quando não é centralizar tudo em um, mas ter uma referência geográfica mais precisa em um órgão que segure, vamos assim dizer, em uma linguagem mais simples, a criança. Quem segura um componente instrumental geográfico? Estamos falando aqui de cartografia nacional. Então, esse modelo que aí operante, ele traz entraves que nós vamos ver um pouco mais ao longo aqui dessa conversa. Agora, não podemos perder de vista que nesses últimos 30 anos, a instrumentação geográfica, de uma maneira geral, mundo, planeta, evoluiu de forma significativa. O ciberespaço trouxe possibilidades imensuráveis. Foi sonho da geografia durante muitas décadas, né? De incrementar, de cruzar, de superpor, de fazer vários produtos derivados com informações geoespaciais. Né? A pergunta-chave que temos é que, por que a geografia do Brasil, os seus profissionais, aí eu falo tanto do técnico quanto do educador, não estão numa posição de maior importância, mais estratégica no sistema atual? Era para a gente estar. Nós estamos no milênio gel. Esse é o grande milênio da informação espacial. Quais são as dificuldades reais que passamos? Então, temos que olhar isso com um pouco de apreço para entender nossas dificuldades. A primeira delas é a mentalidade, né? O que é que essa gravura aí mostra? O Brasil colonial. O Brasil que pensava e pensa ainda que informação é algo que tem que ser sigiloso, que informação é poder, que ter terra, guardar terra, também é poder. São conceitos coloniais, esse é um deles. Tem vários outros, né, que estão ligados ao pensamento segregador, minimizador, é, colonial. Não conseguir olharmos para trás, para a geografia do passado. Né? Quem organizou o espaço, a geopolítica do passado. Isso é muito importante. Temos dificuldade de fazer isso. Né? A geohistória é algo que merece ser mais valorizado na perspectiva da técnica. Aí que está um exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, capital do Império, e uma cartografia que me mostra a evolução dos aterros. Século XVII, os anos 1800, o início do século XX. Por que eu preciso disso? Para entender o espaço, para entender as modificações que foram implementadas. Na escavação que ocorreu há uns anos atrás, para os Jogos Olímpicos, se descobriu no Rio de Janeiro o Cais do Valongo. E a cartografia foi uma das ferramentas essenciais para esse processo de pesquisa historiográfico que tem a ver com a geografia do passado. Se não olhamos para ela, temos problema. E aí a academia tem um papel fundamental nisso tudo, né? Porque a geografia praticamente ficou na academia. E aí a gente tem que olhar isso com seriedade. A compartimentação do saber, o conhecimento muito particularizado, uma certa fragmentação da ciência e os diálogos com outras áreas com ruídos, né? Com ruídos. Temos que olhar para isso de frente, né? A academia e a sua relevância na sustentação e na manutenção da geografia brasileira. Esse gráfico aí mostra um pouco a importância da geografia dentro do Estado, a geografia, portanto, oficial, ao longo desse processo histórico breve que eu toquei aqui. A geografia colonial era muito valorizada, no Império também, mas na República ela vai perdendo espaço como agora. Qual é o lugar da geografia no governo central? Onde tem geografia? Os concursos. Cadê os concursos?
e outras áreas que estão surgindo, como ciências ambientais, pulverizadas em algumas universidades brasileiras. O que é um curso de ciências ambientais? É um curso de geografia sem gente. É um curso de geografia física, com melhoras. E o lugar da geografia? As livrarias reais do sistema, os shoppings, as livrarias das grandes avenidas. Quando olhamos o lugar da geografia, tem vacâncias, tem poucas produções. Temos que olhar para isso de frente. O Rui Moreira escreveu um negócio que eu gosto, lá em 1988. O fundo tornou-se uma arma sofisticada de controle do espaço. Extremamente interessante isso que o Rui escreveu. Sofisticado, sim. Nós estamos. Ele escreveu isso no século passado, mas esse é o milênio ciber. Esse é o milênio geo. Esse é o milênio onde a localização, a geolocalização vai nortear todo o sistema de funcionamento. Então, assim, ou olhamos para isso com propriedade e nos capacitamos devidamente, no sentido largo, capacitar. Não é só apertar botão. É entendimento. Ou algo perigoso pode ocorrer. Um deles já está aí ocorrendo. A banalização dos nossos conceitos. Quando eu pego o celular, ou qualquer cidadão, da matriz que for, do extrato que for, ali tem vários conceitos geográficos. E isso a gente tem que olhar como essa banalização traz possibilidades, mas, ao mesmo tempo, traz problemas que precisamos olhar de frente. Que geografia banal é que está aí? Ao mesmo lado, o espaço geográfico, profundamente controlado pela cada vez mais complexa rede de satélites, se ocupa do território, mas também de nós, seres humanos. A coordenada de cada um de nós e os seus movimentos, porque nós não somos estáticos. Então, como nos movimentamos e as mercadorias. Então, a rastreabilidade é um dos paradigmas desse novo momento histórico. A circulação, a dinâmica, o movimento com coordenadas. Então, nós temos então essa dimensão multiescalar da coordenada do movimento de um ser humano que sai ali para passear de bicicleta, por exemplo, assim como a fronteira do espaço sideral. Nunca se descobriu tanto planeta. Se vocês observarem, tem tempos que cada semana é um. Muita pesquisa. Tem uma grande cartografia sendo produzida no mundo, por alguns países. O Brasil até fazia parte desse seleto grupo, mas não está mais. Um dos observatórios está aqui no norte do Chile, deserto de Atacama. Uma grande cartografia, porque isso é geográfico, é do ser humano, e além das suas fronteiras. É o que ocorreu no século XVI, que falei há pouco. Então, a cartografia brasileira está nesse impasse, a geografia técnica brasileira, sobretudo. Esse é um mapa que fizemos na versão preliminar da qualidade das imagens satélites na escala de 1/1000, que é uma resolução mínima, assim, para poder a gente olhar o território, olhar o espaço e fazer alguma coisa. O Brasil é extremamente precário. Alguns estados com um pouco melhor que outros. Então, isso mostra o quê? Nós não temos unidade. Condição precária. Onde está a nossa política aeroespacial? E os satélites? E aí algumas perguntas vêm, né? A educação geográfica cartográfica, como anda? Por que ela não tem força na educação? A Indy fez 10 anos. Por que não conseguimos avançar? Sistematizar, articular, para ela ser melhor? Por que vivemos uma geopolítica de exclusão, de desigualdade, de intolerância, que dificulta a produção de dados? Onde estamos indo? Pergunta-chave.
Para onde estão indo? Falta uma política clara de dados geoespaciais do Brasil. Como disse, um país continental, em um momento histórico como esse, onde as informações precisas dariam uma outra dinâmica, sobretudo no agora, a precariedade de informação. Eu não preciso saber só a informação geral, quantos estão partindo, ou quantos estão doentes, mas quem são esses seres, de que matriz econômica, de que matriz étnica, de que lugar precisamente. O espaço real afetado é onde os núcleos, os focos, para que a geografia da saúde possa agir com mais precisão. Eu estou falando aqui, isso é informação. Esse mapa aí que estamos vendo é o fluxo da internet, é o mapa do agora. Ele vai mudando porque a geopolítica também vai mudando. Quem tecnologicamente vai se resolvendo mais, muda sua posição nessa geopolítica mundial. O Brasil estava em uma posição, ele já tem uns 2 anos que fizemos esse mapa, ele já está um pouco defasado, estamos atualizando. O Brasil está perdendo posição do fluxo das redes de internet no mundo. É velocidade da informação. É como ela chega, como ela é produzida. E é isso que temos que refletir. A posição nossa. Para onde queremos? O que vamos fazer com a técnica? O velho mestre Milton Santos escreveu o seguinte lá, também no fim do século passado, que a técnica é uma grande banalidade, um grande enigma. E é como enigma que ela comanda a nossa vida, nos impõe relações, modela o nosso entorno. Então a gente sai, se movimenta, nós estamos no bojo da técnica, consciente ou inconscientemente. Isso que temos que ver o paradigma novo da geografia que vivemos, que são a geografia dos seres humanos. É por aí, então, que eu queria deixar essa contribuição. E se houver alguma questão, Marcelo, eu estou aqui para a gente conversar um pouco mais. É isso. Marcelo, okay. Você está muda. Você está mudo? Eu estou mudo? Não, a Marcela. Marcelo. Tá sem voz aí. Agora? Tô. Desculpem os técnicos. Bom, eu peço que, se tiverem alguma dúvida, quiserem falar ou por áudio mesmo, ou deixar a pergunta no chat. Obrigada, Sandra, pela contribuição. A gente vai dispor de uns 15 a 20 minutos para a resposta. Vamos selecionar umas 2 perguntas, as 2 primeiras que aparecerem. E se não der tempo de responder a todas as perguntas, o Sanzio vai... A gente disponibiliza o e-mail do professor Rafael Sanzio para sanar as outras dúvidas. Então, peço que, se tiverem alguma dúvida, que façam. Obrigada. O silêncio é uma coisa boa, porque também pode sinalizar que todo mundo entendeu, mas também pode sinalizar que a mensagem não chegou, né? Então, o silêncio, de qualquer forma, ele fala, né? Eu acho que... Mas o silêncio no ciberespaço, a gente tem que... É diferente, né? É diferente. Silêncio no ciberespaço é diferente de um auditório, por exemplo. A gente pode esperar só mais um pouquinho, que aí, se aparecer, tudo bem. Se não aparecer também, tá tudo ótimo.
Bom, a Maria Alice se encontra aqui, porque ontem ela fez uma pergunta. Eu me encontro, mas o lugar que eu tô tá muito barulhento. Deixa eu ver se eu encontro a minha pergunta certinha para não dar interferência. Só um pouquinho. Eu estou procurando a minha pergunta. Só um segundinho, Marcela. Tá bom, tranquilo. Bom, professor Rafael, a dúvida da Maria Alice se encontra no chat. Aí eu vou ler para o senhor, tá bom? Tá bom, faça isso, por gentileza. Tá. O governo federal visivelmente dá pouca ou nenhuma importância às minorias, quilombolas, povos indígenas. Na sua avaliação, qual o impacto desse descaso a médio e longo prazo? Bem, o impacto. O impacto é uma pergunta que a gente faz de cara. Onde está a cartografia dos territórios quilombolas do Brasil de maneira oficial? Porque tem pesquisas, nós, inclusive, do Projeto Afro, temos esse mapa, mas não é um mapa oficioso, não é um mapa oficial. Porque o mapa oficial me daria o quê? Uma localização precisa, me daria respaldo como um documento cartográfico do Estado, e não temos ele. Onde estão os mapas oficiais dos territórios dos povos da floresta, dos que chamamos ainda de índios, os índios da América, os índios da Ásia, os índios da África? 5 séculos isso? Aí está uma pista, Maria Alice, continuando chamando os seres humanos, que quando as diásporas aconteceram, dos povos europeus, dos povos africanos e depois dos asiáticos, os povos da floresta já estavam aqui, chamados de índio, e continuam sendo chamados de índios. Esse é um sinal do tratamento residual, exclusivista, que estamos assistindo. Então, não ter informações espaciais consistentes, precisas, respeitosas, dos segmentos excluídos secularmente da mentalidade colonial, que falamos há pouco, do país, traz um dano imensurável. Porque, junto com os territórios quilombolas, falando especificamente, tem uma série de conhecimentos, de saberes que não estão sistematizados, que não estão conhecidos, que são soluções para essa nação na construção, da maneira como lida para várias práticas alimentares, da maneira como a roça, a produção acontece, a relação com a natureza, de colheita, são vários aspectos que não estão devidamente nem conhecidos nem sistematizados e que o Brasil, ao não cuidar, está dando costas para soluções. Além da pendência ancestral, da pendência dos antepassados, que a maior parte dos brasileiros não tem isso claro. Os europeus, que têm documentos, que têm registros, conseguem olhar para trás, como também falamos daqui a pouco, e ver suas referências. Seus antepassados, de onde vieram, suas regiões, seus territórios. O Brasil tem essa pendência. Ao manter o preconceito, o racismo estrutural, no sentido largo, estamos falando aqui de informação geográfica, ele também colabora nessa lacuna existencial de um Brasil continental que virou pardo. O que é pardo?
é um ser humano que tem uma identidade insegura, imprecisa. Então, esse problema da falta de informação interfere diretamente no momento histórico que estamos vivendo, nas soluções, na geografia da saúde, que poderia estar sendo muito melhor configurada se tivesse precisão de dados como desses que estamos falando aqui agora. Então, eu acho que é incalculável o dano, porque com seres humanos, com culturas, com matrizes culturais, com patrimônios, como mensurar? Como medir o quantum de dano? Eu só posso dizer que a nação talvez perca algo que nunca mais recupere. E o preço pode ser alto, não sabemos. Também é difícil de mensurar. Então é muito grave o que estamos vivendo, é muito grave o que estamos assistindo, e isso sim tem um fundo geográfico que você, Maria Alice, sacou, percebeu muito bem. E a lacuna é grande. Vamos ver. Quem sabe um outro lado da moeda seria, depois de um episódio como esse, ou ainda durante ele, a informação geográfica de qualidade e secularmente excluída passe a ter uma importância no Estado brasileiro. Seria isso. Muito Marcela? obrigada. Então, surgiram mais 2 perguntas, né? Temos ainda 10 minutos para respondê-las, aí eu vou ler, tá? Tá. Luiz Felipe Fiuza, sou aluno da graduação e gostaria de saber se essa disputa pelo espaço e o uso da geotecnologia, ela pode ser feita na graduação e como? Ou ela só é feita dentro da academia com as pesquisas? Bom, tem uma outra pergunta que elas meio que se complementam. A Lara Nunes, ela perguntou como a geografia que é feita dentro da academia pode ajudar ou contribuir de alguma forma para esse momento de pandemia. E como o professor enxerga o pós-crise? Terá alguma alteração na cartografia brasileira e mundial? Vamos lá conversar com o Luiz Felipe, né? O Luiz, eu vou pedir para você repetir a sua questão, porque não ficou muito clara. Você falou de uma disputa da geotecnologia dentro da academia e se isso ocorre também no universo estudantil. O que você quer dizer com disputa mesmo? Não ficou muito claro. Você poderia, Marcela, repetir, por favor? Ele perguntou, né? Sou aluno da graduação e gostaria de saber se essa disputa pelo espaço e o uso da geotecnologia, ela pode ser feita na graduação e de que formas que ela pode ser feita na graduação, ou se ela é somente feita dentro da academia com as pesquisas, com contribuição de pesquisas. E como ele, como aluno da graduação, pode contribuir. Tá, eu acho o seguinte, vamos lá, temos que olhar para o curso. O curso de graduação, ele é um curso que tem alguns tripés, né? Uma parte teórica, uma parte que reforça a geografia humana, que reforça a geografia física, uma parte instrumental que ajuda a ligar isso tudo. E tem algumas disciplinas que fazem essa função. Vou falar dessas disciplinas mais instrumentais, que pega também o sensoramento remoto, que pega sistema de informações geográficas, enfim, que fotointerpretação. Quer dizer, é um conjunto de disciplinas onde o aluno, a aluna, se fortalece na parte instrumental. O aluno, a aluna que quer mais, ele corre atrás. Aí tem mais possibilidades. Às vezes não está nem mais dentro da geografia, com essa pulverização que eu acabei de falar um pouco, junto com outros cursos que também viraram gel. Isso não é só da geografia nem da geologia. Outros cursos viraram gel, tem sistema sofisticado, tem disciplinas. Então, eu diria claro, que o conhecimento, as pesquisas
podem sim acontecer no bojo de disciplinas, um seminário, uma pequena tarefa que o professor, a professora passe, dá para o aluno mergulhar e fazer, sobretudo se ele já tiver uma ideia, um projeto pequeno, um pré-projeto, com dados, com informações que possam alimentar uma tarefa como essa, né? Então, tem cartografia 1, tem cartografia 2, sabe? Que são disciplinas também que já o aluno trabalha isso. Então, eu diria que não é só na pesquisa que o professor, a professora toca, até porque tem os PIBIC, né? E são pesquisas que quem toca essencialmente é um aluno, uma aluna, e o professor, a professora está ali gerindo, coordenando, dando seguimento. Então, com relação a isso, Luiz, eu acho que é só correr atrás, se informar um pouco mais, e se você acha que é do instrumental da geografia, que gostaria de entrar mais nisso, aí é botar o foco e ir no caminho que tem que ir, e falar com quem tem que falar, e seguir, se capacitar e ser um bom geógrafo nessa parte instrumental, como em todas as outras. Tem que ser bom. Porque na hora que sentar em uma mesa multidisciplinar, está bem colocado, está bem posicionado, está bem seguro das referências corretas, das referências que o geógrafo, a geógrafa tem que saber e tem que ter. Com relação ao que Lara Nunes perguntou, né? A academia, eu acho que pode colaborar muito, né, numa hora como essa. A universidade ela tem uma outra dinâmica, né? Que não é a dinâmica de uma empresa, mas a universidade tem já, recentemente, se preparado um pouco para demandas do agora, demandas emergenciais da sociedade. E isso quer dizer que eu quero dizer? Pode-se falar de cartografia aqui. Tem mapas que podem ser feitos em 6 meses, com uma qualidade, porque tem esse tempo. Tem mapas que esse mesmo mapa pode ser feito em 3 meses. É só criar as condições. Esse mesmo mapa pode ser feito em 1 mês. Uma condição adversa. Uma superestrutura, mas fazemos, porque tem prazo, é necessário, é estratégico e precisa acontecer. Esse é o desafio da universidade contemporânea, pública, e de todos nós, professores e pesquisadores, junto com vocês, com a estudantada. Atender a demandas reais da sociedade. No caso do Covid, eu vou voltar um pouco ao que eu acabei de falar. A precariedade de informação, a precariedade da cartografia oficial brasileira, a precariedade das imagens de satélites que nos são disponibilizadas de maneira pública, a maneira desagregadora, desorganizada, como os instrumentos geográficos tão presentes no Estado brasileiro de maneira oficial, com falta de regulação, com falta de uma política clara. Numa hora como essa faz falta. Então nós temos um problema aí que é de nação. Não um problema pontual, inclusive da universidade, é o comprometimento até para a universidade trabalhar. Nós produzimos muitos dados na nossa pesquisa, mas são dados porque não existem, porque não são elaborados, ou porque são elaborados de maneira fragmentária. Então, se tivéssemos um pouco mais de base informacional, eu diria que a geografia podia estar, sobretudo a geografia da saúde, que tem uma rede de profissionais muito bons trabalhando no Brasil, no sentido de subsidiar com o possível, com o melhor. Mas é como eu falei há pouco também. Talvez essa seja um divisor de águas, usando a linguagem da geomorfologia, uma linguagem da cartografia, da hipsometria, um divisor de água para a gente priorizar um pouco mais os dados, a informação geoespacial como suporte estratégico para as ações multiescalares, seja em um bairro, seja em uma casa, seja em uma cidade, seja em um município, seja em uma região. O Brasil está precisando disso. E isso, sem dúvida nenhuma, tem uma ligação direta com
o espectro de ações da geografia, né? Uma parte dos nossos problemas é esse também, uma precariedade de representação e de dados. Então, eu diria, Lara, que estamos fazendo o possível, não tenho dúvida, mas mais faríamos se tivéssemos uma condição que acabamos de ver. Olhamos ali para a Europa moderna. Olha as soluções. Os dados todos disponíveis, todos os segmentos do Estado trabalhando de forma em operações casadas, trabalhando em rede, de maneira que as informações fossem realmente a base de toda a política de ordenamento para essa ação específica. Que partes da cidade, que partes do país, que regiões merecem prioridade, que vias têm que ser bloqueadas. Então, é isso que eu diria, né? Não termos uma base informacional de qualidade, sem dúvida nenhuma, compromete as ações geográficas, mas não deixam que elas sejam feitas. Muita coisa está sendo feita. E eu acho que isso pode ser também um deadline de que a geografia seja respeitada. Volte a ser respeitada no Brasil. É isso, Lara. Marcela, fechamos então? Fechamos. Muito obrigada. Eu peço que... Vocês estão me escutando, né? Estamos te escutando, estou te escutando. Que ótimo. Eu peço que, se tiverem outras dúvidas, envie para o e-mail do professor Rafael Santos, ele se dispôs de responder. E é isso, fica aqui meu muito obrigada, muito obrigada, foi muito bom te ouvir, é muito esclarecedor nesse momento, né? E é isso, fica aqui meu agradecimento pela participação. Acho que todo mundo compartilha do mesmo sentimento. Acho que vocês não podem esquecer, perder de vista, que os estudantes é quem tem o melhor combustível. É quem tem... A criatividade está totalmente aberta. E os estudantes, as estudantes, é a energia do agora. E que daqui a pouco vai segurar o futuro próximo. Então, é muito importante, e eu me sinto muito à vontade, muito bem, colaborar num evento como esse, porque quando eu era estudante, com a idade de vocês, algumas coisas que eu vi me deu o caminho. E eu estou aqui hoje, em cima ainda um pouco de uma estrada, de um caminho que eu acredito e que me ajuda a me nortear nas minhas ações como geógrafo. Então, meu agradecimento é para vocês poder colaborar, poder estar aqui em uma oportunidade como essa, porque estamos fazendo história, estamos fazendo também geografia. Né? Um abraço a todos, a todas.